Oi meninas! Estou aqui no primeiro vídeo do meu canal, depois do Bem-vindas, né? E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Vou explicar para vocês por que eu estou de verdade aqui, né? Para quem me conhece pode achar um pouco estranho, meio esquisito, eu, uma médica, criar um canal dedicado para as donas de casa. Mas não é para qualquer dona de casa. Eu, na verdade, estou fazendo esse canal para as donas de casa que querem um tempo no seu dia a dia para cuidarem de si. Tirar um tempo no meio dessa loucura que existe no dia a dia de toda dona de casa para poder se dedicar a si mesmas, né? Tá parecendo ainda um pouco estranho? Então senta que lá vem história. Meu nome é Priscila, eu nasci em São Paulo e desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser médica. Eu morava numa casa que tinha um super quintal de terra e eu adorava ficar em cima da minha figueira com os meus bichinhos, eu amava os bichinhos. E eu queria tanto ser médica que desde pequena, quando meus bichinhos morriam, eu enterrava, desenterrava, enterrava, desenterrava, só para ver como eles eram por dentro. Doidinha, né? Aí, como eu sempre quis ser médica, então com 14 anos eu decidi a especialidade que eu queria fazer. É isso mesmo, com 14 anos eu decidi que ia fazer ginecologia. E assim foi. E sabe por que eu decidi fazer ginecologia? Porque eu adorava conversar com as mulheres, eu adorava escutar os seus problemas, as suas emoções, todos os sentimentos que as mulheres têm, todas as lutas que as mulheres enfrentam. Eu achava aquilo lindo, esse mundo feminino. E na verdade eu tinha muita facilidade de ajudar as mulheres. Até as mais velhas vinham conversar comigo, eu tinha facilidade de resolver os conflitos delas. E para minha sorte, eu cresci ao lado de mulheres maravilhosas, guerreiras, minha mãe e minha avó, lutadoras e modernas. Elas me ensinaram, elas souberam me ensinar a ser independentes, mas também me ensinaram a fazer de tudo. Me ensinaram a fazer todas as coisas, as tarefas de casa. E a minha avó sempre dizia, quem não sabe fazer, não sabe mandar. E isso foi fundamental para mim. Na verdade, aprender a fazer um pouco de tudo foi muito, muito importante para mim e é, na verdade, o motivo de eu estar aqui hoje conversando com vocês. Quer ver só? Bom, tudo ia indo muito bem. Só que eu estava um pouco cansada dessa vida de São Paulo. Eu trabalhava muito, eu ficava muitas horas no trânsito, eu estava realmente cansada. Na verdade, eu sentia falta daquele meu quintal de terra, né? E eu não queria que os meus 3 filhos crescessem longe da natureza. Eu lembrava da minha infância e eu queria dar para eles um pouco daquilo que eu vivi. Foi então que eu e meu marido decidimos virar a mesa e radicalizamos. A gente largou tudo, toda a nossa vida em São Paulo e mudamos para o sul de Minas. E é por isso que eu falo hoje que de paulista eu estou ficando cada dia mais mineirinha. Bom, hoje nós moramos numa área rural, dentro de uma fazenda, no sul de Minas, né? E a gente tem uma floresta aqui à nossa volta, galinheiro, chiqueiro, cachorro, gato, aquário, tudo que vocês podem imaginar e uma vida realmente de campo. Mas eu continuo médica. Eis que então chega a pandemia. E junto com a pandemia, transformações realmente profundas na nossa família. De uma vez só, em questão de dias, aconteceram coisas difíceis. A minha sogra mudou para a Argentina, né? Minha sogra é argentina e ela voltou para sua terra natal. A minha mãe faleceu, o meu pai veio morar aqui com a gente e da noite para o dia eu estava com a minha casa abarrotada de coisas que tinham sobrado da mudança da minha sogra, que ela não pôde levar, de todas as coisas da minha mãe que vieram aqui para minha casa e precisando realocar o meu pai, colocar o meu pai dentro da minha casa, né? Da noite para o dia eu tinha uma família de 6 pessoas e tive, infelizmente, que dispensar a minha querida Ivone, que era o meu braço direito, que me ajudava em tudo aqui em casa. Da noite para o dia, eu tinha uma casa enorme para cuidar, resolver toda aquela bagunça de coisas espalhadas pela casa, resolver uma bagunça interna, porque na verdade eu estava sofrendo, dar apoio para o meu pai, cuidar dos meus filhos que pararam de ir para a escola, eu tinha
que me virar nos 30 realmente, fazer comida, lavar roupa. Você já viu como que é roupa de criança que vive em área rural, toda cheia de barro? Fazer comida para toda essa gente. Gente, não foi fácil o que eu passei. Ah, e claro, eu não pude parar de trabalhar, porque as contas não pararam de chegar, né? E a gente teve um baque também nessa questão financeira, porque meu marido trabalhava vendendo produtos para a área de hotelaria e os hotéis simplesmente fecharam. Então foi bem difícil, foi realmente bem difícil. E tinha ainda toda a preocupação com o coronavírus, né? No meio dessa balbúrdia toda, a gente ainda tendo que estabelecer novos hábitos de higiene, novos cuidados para fazer compras. Meu marido e o meu pai são do grupo de risco, então a gente viveu uma situação realmente bastante complicada, tensa nesse princípio de ano. Gente, para falar bem a verdade, parecia que eu estava no meio de um pesadelo. Sabe quando você acorda e você não vê uma luz no fim do túnel? Parecia que aquela situação não ia acabar nunca. E foi aí que eu comecei a sentir aquilo que eu escutava todas as mulheres dizendo para mim no consultório. Essa sensação de exaustão, de que você nunca tem tempo para nada, que você não consegue cuidar de si mesma, não consegue fazer uma caminhada, você não consegue fazer nada por si. E eu comecei a sentir, me colocar, na verdade, no lugar dessas mulheres e perceber quão difícil é você ter que viver tudo isso, você ter uma vida assim tão cheia de coisas, tão abarrotada de coisas para fazer, para pensar, para organizar, e você parece que você não tem um respiro, sabe? Um tempo para você sentar e descansar, simplesmente isso. Eu comecei a perceber que aquelas orientações que eu tanto dava no consultório, né, para as mulheres, a importância de você caminhar, de você ter um tempo para desestressar, ter um pouco de horas de lazer, dormir horas suficientes, beber água, tomar um pouquinho de sol, coisinhas simples, na verdade, que a gente fala no consultório e que fazem uma mudança assim dramática no dia a dia das mulheres, no dia das pessoas, melhorar a qualidade de vida e pode resolver muitos problemas. Que essas pequenas orientações, elas vinham acompanhadas de uma frase delas assim: mas doutora, eu não tenho tempo para isso. E logo na sequência, um monte de desabafo, histórias de luta, histórias de exaustão, de cansaço. E tudo aquilo começou a me fazer perceber que, na verdade, eu tinha que seguir por um outro caminho. A minha ficha então caiu. Eu vi que essa sensação que eu tinha de impotência para mudar essa realidade das mulheres lá no meu consultório, eu poderia transformar de alguma outra maneira. Eu saquei que, na verdade, se eu mudasse a minha realidade, se eu mudasse o meu dia a dia, se eu transformasse a minha vida numa vida satisfatória para mim, eu poderia de repente mostrar para as mulheres que aquilo seria possível. Então eu arregacei as mangas e comecei a implantar um método que eu vou ensinar para vocês. E esse grande insight que eu tive, essa percepção que eu tive disso tudo, é entender que eu deveria cuidar, eu tinha que cuidar da minha casa como eu cuidava do meu trabalho. Eu tinha que usar as ferramentas que eu usava no meu trabalho de organização, de produtividade, de eficiência dentro da minha casa. Porque na verdade, minha gente, a casa ela é exatamente como uma empresa. E a dona de casa, ela é como um empresário. Só que ninguém contou isso para ela, né? Ninguém contou, ninguém ensina as donas de casa que na verdade elas têm que gerir as suas casas como um grande negociante, como um empresário, gere o seu trabalho, gere a sua empresa, o seu negócio. E de verdade, eu comecei a aplicar esse método, essas ferramentas de planejamento, de organização, entrosamento com a família, essa liderança, você realmente se situar como líder dentro da sua casa e o jogo virou completamente. E é por isso que eu estou aqui hoje para ensinar para vocês, hoje e nessa longa jornada, para ensinar para vocês a aplicar essas técnicas
que todo empresário, que todo negociante, que todo gerente aprende no seu trabalho, e você vai entender que usando isso dentro da sua casa, você vai conseguir tempo, e não é pouco tempo, no seu dia a dia para cuidar de você mesma. E se você se identificou com a minha história, se quiser conhecer, saber das minhas vitórias, das técnicas que eu uso para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, para ter tempo para mim mesma, para fazer as coisas que eu gosto. Se você quiser aprender um pouco mais sobre tudo isso, como cuidar de si mesma, da casa, mantendo família, tudo em ordem, gruda em mim, que você vai se surpreender.